essa contribuição. Tem como temática a contribuição da enfermagem na região das Américas para o acesso e cobertura universal de saúde no Brasil. Bem, então o Brasil, como todos sabem, ele tem dimensões continentais. E por ter uma dimensão continental, ele aparece também com umas desigualdades regionais e sociais em suas regiões. Ele corresponde a 47% da América do Sul, sendo o quinto país mais populoso do planeta. O seu sistema político ele é composto por diversos partidos em 3 níveis autônomos de governo: governo federal, 26 estados, um distrito federal e 5.563 municípios, sendo que a grande maioria são municípios de pequeno porte, com menos de 40 mil habitantes. O seu IDH é considerado alto, porém não é um IDH muito equiparado em relação às regiões do país. Existem regiões com menores IDHs, e se for pegar o indicador renda dentro do componente do IDH que avalia a longevidade, renda e estudo, esse índice ele diminui no país, principalmente se for comparado à renda de mulheres, que são a maioria, e ativas no mercado de trabalho, que é a grande maioria do corpo de trabalho da enfermagem no Brasil. Em relação ao índice de distribuição de renda, nós estamos com o índice de uma das maiores concentrações de renda no mundo. Então, como eu falei, o Brasil ele é constituído por 5 regiões, sendo as regiões Sul e Sudeste regiões mais ricas, tem uma maior concentração de serviços de saúde, e as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste são regiões mais pobres, com vazios sanitários, o que refletem diretamente na organização dos serviços de saúde e distribuição da força de enfermagem no país. Bem, epidemiologicamente, o país ele apresenta mudanças relativas à taxa de mortalidade e morbidade, que estão relacionadas diretamente com as transições demográficas, epidemiológicas e nutricionais. Nosologicamente, o Brasil ele apresenta uma situação de saúde no que estudiosos denominam de tripla carga de doenças. Então, a gente tem uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva, que refletem ainda nas altas taxas de mortalidade materna infantil. Essas triplas cargas de doenças são caracterizadas por doenças do aparelho cardiovascular, por doenças causadas por causas externas, que são por acidentes automobilísticos e por armas de fogo e armas brancas devido à violência no país. A gente tem uma predominância de doenças crônicas e seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, alimentação, como temos doenças não erradicadas, com uma alta taxa de prevalência e incidência, como malária, hanseníase e tuberculose. Em relação à taxa de mortalidade infantil, no Brasil, são 15,3 números de óbitos infantis por menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. Sendo que essa taxa de mortalidade infantil ela tem diferenças nas regiões, como foi falado anteriormente, sendo maiores na região Norte e Nordeste e menores na região Sul e Sudeste. Se formos avaliar a taxa bruta de natalidade, essa taxa ela vem diminuindo ao longo do tempo, está 15,6 número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por último dado de 2011, e, consequentemente, também a taxa de fecundidade, de 1,78 ao número médio anual de filhos por mulher por ano. A taxa de mortalidade ela vem diminuindo, porém há uma tendência ao aumento devido às causas externas relacionadas à violência e acidentes automobilísticos, como eu apontei anteriormente.
A esperança de vida ao nascer, a média no país é 74,5, mas ela não reflete uma isonomia em todas as regiões. Essa expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, ela é maior na região sul e sudeste e menor na região centro-oeste, nordeste e norte do país. Bem, caracterizando o Sistema Nacional de Saúde brasileiro, ele foi instituído pela Constituição de 1988 e baseia-se no princípio que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Porém, esse processo que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde, ele se deu juntamente com o processo de democratização do país. No seu desenvolvimento, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, vários estudiosos consideram que foi criado em um momento tardio, sendo que a conjuntura internacional o desenvolvimento promovia uma ideologia neoliberal, o que prejudicou de fato a sua implementação na década de 90, onde tem-se um componente forte e dependente do setor privado de saúde, além do mais, pelo crescente subfinanciamento do seu sistema de saúde no país. Bem, os estudiosos da área, eles caracterizam o sistema público de saúde brasileiro em 3 subsetores. Nós temos o setor público, no qual os serviços são financiados e providos pelos estados, tanto no nível federal, estadual e municipal, incluindo os serviços de saúde militares. Na minha tese de doutorado ficou bem evidente essa segmentação de serviços, mesmo os universais, no Brasil, que a gente denominou de diferenciação da diferenciação. Então, os serviços militares, eles são providos por recursos públicos, mas há uma subdivisão entre eles. Então, existe um serviço específico para o Exército, um serviço específico para a Aeronáutica e um serviço específico para a Marinha. Fazendo um comparativo internacional, nos Estados Unidos tem um Free Care, é um serviço único para todos os militares. E na Inglaterra, que tem um sistema universal de saúde, não existe um serviço exclusivo dos militares, eles utilizam um serviço público. Além do subsetor público, nós temos o subsetor privado, no qual o nosso sistema público de saúde brasileiro é altamente dependente, principalmente na média e alta complexidade dos serviços. E nós temos um subsetor que está aumentando cada vez mais, que é o subsetor de saúde suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde, de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. Então, no Brasil, quem paga um plano de saúde, ele tem dedução direta no imposto de renda declarado anualmente, que culmina com o incentivo à aquisição desses planos de saúde. Em relação ao financiamento, que é um problema crônico do nosso sistema público de saúde, se a gente for fazer uma análise comparada com outros países, a gente observa que há uma prevalência da proporção privada com despesas da saúde no país, sendo que essa proporção de despesas privadas estão com aquisição, compra de planos de saúde e compra de medicamentos. No Brasil, apenas 47,% da proporção de despesas são públicas, comparando com o Reino Unido, 82%, Itália, 77,2%, a própria Espanha, 71,8%, se aproxima muito dos Estados Unidos, que não tem um sistema universal de saúde, que possui uma taxa de 45,5%. Como eu falei anteriormente, o nosso sistema público de saúde ele é altamente dependente por contratos do setor privado, que eu ilustro um exemplo em relação à média e alta complexidade, em relação ao diagnóstico terapêutico. Apenas 24,1% dos tomógrafos são públicos e 13,4% dos aparelhos de ressonância magnética também são públicos no Brasil, além de um acesso desigual. Há uma alta concentração de serviços na região sul e sudeste, em contrapartida a uma baixa concentração de serviços, o que caracteriza um vazio sanitário nas regiões norte
e Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Em relação à alta complexidade também, que eu ilustro problemas das unidades hospitalares do Brasil, herança herdada do seguro social, da previdência social, anterior à constituição do nosso sistema público de saúde. Então, já é uma estrutura prévia que foi englobada junto ao sistema único, incorporada ao sistema público de saúde, dos quais 69,1% dos hospitais são privados e apenas 35,4% dos leitos hospitalares encontram no setor público no Brasil. Destes, 38,7% dos leitos do setor privado são disponibilizados para o SUS por meio de contrato. Então, a gente tem uma dependência também no setor privado dessa complementariedade do setor, no setor público, dessa complementariedade do setor privado. Trazendo agora um parâmetro para a enfermagem, foi realizada uma pesquisa, perfil da enfermagem no Brasil, uma parceria entre o Conselho Federal de Enfermagem e a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, onde evidenciou que 60% dos profissionais de enfermagem não têm qualquer assistência básica nas instituições que trabalham, sejam públicas como privadas, né? Eles atendem, dão assistências, mas não são assistidos quando necessitam nesse ambiente de trabalho. Por outro lado, tem uma forte questão valorativa que abrange todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de empresas públicas e privadas, e não só a enfermagem. Que a enfermagem brasileira, muitas vezes, ela oferta um serviço de assistência que ela não utiliza, que ela não confia. Apoia o SUS na retórica, mas fortalece o setor privado na prática. Na minha tese de doutorado também ficou bem evidenciado a presença de sindicatos, associações que são criadas para ter direito, fazem convênio com planos coletivos de acesso diferenciado à saúde privada através desses planos de saúde. Em relação à densidade e distribuição dos recursos humanos em saúde na enfermagem e obstetrícia, a gente tem esse dado de 2010, onde mostra que a proporção é de 1,5 enfermeiros por cada 1.000 habitantes. É um número abaixo dos parâmetros recomendados, que são de 2. No entanto, a gente teve, entre os anos de 1999 e 2004, um boom, um crescimento intenso do número de vagas de enfermagem em faculdades públicas e principalmente em faculdades privadas, o que leva a crer que existe uma alta proporção de profissionais formados em enfermagem, mas eles não são absorvidos de forma como deveriam no sistema público de saúde. Essa pesquisa que eu mencionei agora há pouco, a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, ela aponta que temos um contingente de 1,8 milhões de profissionais de enfermagem, dos quais a minoria, 23%, são enfermeiros, e a maioria, 77%, são auxiliares e técnicos de enfermagem, que ilustra a segmentação profissional e social da enfermagem no país, desde seus primórdios. Aponta também que a grande maioria, 91,8%, está inserida no mercado de trabalho. Essa pesquisa ela aponta algumas tendências, como a masculinização da profissão. Hoje, 15% são homens que exercem enfermagem no Brasil, porém ainda há uma alta predominância feminina e há um fenômeno que é o rejuvenescimento da força de trabalho. Aumentou muito o número de faculdades, de vagas, e a grande maioria está entre a faixa de 25 a 40 anos de idade, exercendo a profissão. Em relação à educação e pesquisa em enfermagem e obstetrícia no Brasil. Então, analisando uma política de saúde, a gente observa que a própria criação do SUS, ela induziu a ampliação do mercado de trabalho através do fenômeno, foi a municipalização dos serviços, a descentralização e municipalização dos serviços, que ampliou, de certa forma, o mercado de trabalho da enfermagem. Estima-se atualmente que são formados 40 mil profissionais de enfermagem por ano nas mais de 1.000 escolas de enfermagem no Brasil.
E a pesquisa também evidenciou que cerca de 80% dos profissionais fizeram alguma modalidade de pós-graduação, seja através de pós-graduação, ou de curso de atualização, aperfeiçoamento ou especialização. Como políticas indutoras para esse fenômeno, a gente aponta que alguns programas, como o Programa de Apoio e Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que culminou com aumento de vagas de cursos de enfermagem em instituições públicas no Brasil, como também programas que incentivaram a privatização do ensino, como o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, que a gente denomina como um fenômeno de universalização com privatização do ensino da enfermagem. Essa proliferação desordenada do curso de enfermagem, elas são relatadas e hoje a gente observa, pelos dados do Censo da Educação Superior, a oferta anual de cerca de 160 mil vagas presenciais de graduação em enfermagem distribuídas por todo o Brasil. Essas políticas indutoras da privatização, elas resultaram, hoje nós temos 80% dos cursos de enfermagem que são oferecidos por instituições privadas, que a gente considera como um fenômeno de mercantilização da educação, em cursos muitas vezes no período noturno. Apenas 35% dos enfermeiros, foi evidenciado nessa pesquisa, estudaram em escolas públicas, e no ensino técnico, no ensino médio brasileiro, esse número ainda é menor. Só 6% dos auxiliares e técnicos estudaram em escolas públicas. E há um fenômeno novo, que é o ensino à distância da enfermagem, da graduação em enfermagem. Observa-se no último dado 58.650 mil vagas em 938 polos, sendo que tem uma baixa adesão, mais de 90% das vagas estão ociosas. Então, a gente entende que a proliferação desordenada dos cursos de qualidade duvidosa na área de enfermagem representa um risco à saúde coletiva, além de estar contribuindo para a saturação do mercado de trabalho e desvalorização da força de trabalho em enfermagem no país. Se formos analisar a pós-graduação, a gente observa que na parte lá do censo, há uma predominância de instituições privadas oferecendo essa modalidade de ensino. Na estrito senso, são instituições públicas, tanto a nível de mestrado, acadêmico, profissional e doutorado. Residência também há uma modalidade que está sendo oferecida de forma predominante por instituições públicas. Em relação ao mercado de trabalho, como eu falei, a implantação do Sistema Único de Saúde, ela induziu diretamente a contratação de profissionais, principalmente de nível superior da enfermagem em municípios brasileiros. Hein? Então, hoje, praticamente todos os municípios maranhenses brasileiros possuem profissional de enfermagem. O estudo realizado por Machado Retio, que foi da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, apontou algumas tendências em relação ao mercado de trabalho, como oferta e demanda e concentração nos grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste do país, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, extensa jornada de trabalho, vínculos precários, subsalários e subempregos para a categoria. Quanto aos salários, o estudo aponta que mais de 560 mil trabalhadores, cerca de 71%, têm rendimento de até R$3.000, sendo que o maior número de profissionais, que a maioria são do nível médio, técnicos e auxiliares de enfermagem, tem rendimento na faixa etária entre um salário mínimo e R$2.000. E apenas 1% dos profissionais declara rendimento mensal maior que R$7.000. O privado e o filantrópico são os que mais praticam salários com valores abaixo de R$1.000. Em ambos os vencimentos, de mais da metade do contingente empregado não ultrapassa R$2.000.
Essa pesquisa também ela evidenciou que os salários dos profissionais de enfermagem inseridos na PS são mais altos que a média, com exceção dos profissionais inseridos na docência, né? Outro dado interessante trazido e fornecido por essa pesquisa é a questão do empreendedorismo na enfermagem, que mostra ainda uma incipiência em relação a esses componentes. Ainda são poucos os profissionais, cerca de 2%, que se aventuram a atuar como profissionais liberais ou abrir sua própria empresa. E desmistifica algum dado que aponta que 73,7% dos profissionais possuem apenas um vínculo empregatista e dá a necessidade de aprovação de uma jornada de trabalho menor para a enfermagem, com impacto direto na melhoria do cuidado e da assistência aos usuários. Há uma forte seção dos profissionais do SUS, estando em quase todos os municípios do país, como foi falado. No entanto, há grandes diferenças em relação à seção dos enfermeiros e dos auxiliares e técnicos de enfermagem. De maneira geral, os auxiliares e técnicos de enfermagem estão inseridos diretamente na assistência do paciente direta, enquanto os enfermeiros são mais afetos à supervisão, coordenação do processo de trabalho de enfermagem e muito fortemente na docência de enfermagem. Em relação à regulação profissional da educação, a gente aponta como marcos a Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86 e as portarias emitidas pelo Conselho Federal e Regionais de Enfermagem, como também a Resolução número 3, de 7 de novembro de 2001, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem, que atualmente estão em discussões, como também o parecer 33 de 2007, que aprova em 1º de fevereiro de 2007 a consulta sobre a carga horária dos cursos de graduação em enfermagem no país. Bem, como o Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos em Enfermagem e Obstetrícia, eu elenco aqui a criação, em 2003, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que pela primeira vez no Brasil houve uma articulação direta do Ministério da Saúde com a Educação através da Secretaria CGET, e a criação de projetos como o PROFAS, que é o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, para os profissionais de nível médio, os antigos atendentes para capacitação e formação em auxiliares de enfermagem, a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde, a REDSUS, responsável pela formação do nível médio na enfermagem, e o Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde 1, com foco na formação em Medicina, Enfermagem e Odontologia, que redirecionou a estrutura curricular e a formação da enfermagem de acordo com as necessidades do Sistema Público de Saúde, o projeto de vivência e estágio na realidade do Sistema Único de Saúde, o VSUS, com a inserção desse acadêmico de forma prévia, precoce, na vivência do Sistema Público de Saúde, e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que é o PET Saúde, que é uma tentativa, uma indução de aproximação da academia, da universidade, com serviços de saúde. Em relação à formação, a gente elencou os desafios nacionais para recursos humanos em enfermagem em componentes. Em relação à formação, eu elenco como desafios o aumento desordenado de escolas de enfermagem, e aí aqui eu aponto em ensino em educação à distância, que é mais grave, políticas indutoras da CAPES de pesquisa em detrimento do ensino de extensão, que culminou com a mudança do perfil do corpo docente na enfermagem no Brasil e de outras áreas, onde muitas vezes esse corpo docente ele entra muito precocemente na universidade, com uma visão muito abstrata da profissão, e como também o fato do Estado não garantir a formação continuada, como apontou na pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. E muitas vezes os profissionais eles têm que arcar com a sua própria formação. Avaliando outro componente, que são as condições de trabalho, a gente observa uma proliferação de novas modalidades de empregabilidade
no âmbito dos setores públicos, como no privado e filantrópico, gerando a precarização generalizada dos vínculos. Isso se dá tanto por via de contratos fragilizados, como com a ausência de 13º salário, férias, atraso salarial, licença maternidade, como também por via de concurso, com a ausência de planos de cargos e carreiras, por vias de organizações sociais, com as OS, que o profissional não tem uma estabilidade funcional, discrepância salarial em relação a outros profissionais de saúde e de outros profissionais, de maneira geral. A gente aponta também como desafio a própria aprovação da redução da jornada de 30 horas, que é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, e a aprovação de um piso salarial básico para todos os trabalhadores de saúde no âmbito do SUS. Como gerais, eu aponto a descrença dos trabalhadores de fragmentação dos movimentos associativos e sindical no Brasil, gerando enfraquecimento das lutas e reivindicações. Eu aponto também a fragmentação das categorias profissionais, ao embate entre as instituições associativas, conselhos, associações, entre as próprias associações e sindicatos, há uma despolitização da classe de enfermagem no Brasil, que eu considero como um desafio, e uma incipiente representação política, né, nos poderes tanto executivo e legislativo, apesar da enfermagem possuir um grande contingente de profissionais de força de trabalho, elo de sustentação do nosso sistema público de saúde. Uma grande conquista recente para o ensino de qualidade para a enfermagem foi o decreto 8.754, de 10 de maio de 2016, onde ele incluiu a enfermagem entre as demais profissões que já tinham no decreto anterior, como direito, medicina, odontologia e psicologia, que a sua abertura, a nova abertura de cursos superiores de graduação e sequenciais, deveriam ter aprovação, supervisão e avaliação uma maior supervisão por parte do Conselho Nacional de Saúde e do próprio Ministério da Educação. Eu aponto também como avanço os projetos em tramitação no Legislativo brasileiro em prol da enfermagem. Nós temos o projeto que proíbe a graduação de enfermeiros e formação de técnicos de enfermagem por ensino à distância. Outro projeto relativo às condições dignas de repouso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. E o que cria exames de suficiência para a enfermagem. Então, são projetos que estão pautados em tramitação no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, com apoio direto e iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem. Eu aponto como um grande desafio recente também a emissão da PEC 55, posteriormente, que é a Emenda Constitucional 95/2016, que vai ter influência direta, vai ter reflexo direto na enfermagem brasileira, porque ela estipula um teto de gasto, tanto para a educação como na saúde, e a gente sabe que hoje o Sistema Único de Saúde ele constitui-se como o maior empregador da força de trabalho na enfermagem, e essa medida irá impactar diretamente no orçamento dos estados e municípios, que são os grandes empregadores diretos, que executam as ações dos programas e contratam, e vai ocasionar uma alta taxa de desemprego e subsalários para a categoria. Além do mais, em relação aos campos de estágios e cenários de práticas, então do orçamento, a formação na enfermagem também irá ser precificada. Além disso, devido a esse teto financeiro para investimento em educação, pode ocasionar diretamente o sucateamento da formação através do sucateamento de universidades públicas brasileiras. Bem,
Então, a enfermagem no Sistema Único de Saúde brasileiro, ela perpassa pela assistência, pela supervisão, pela gestão, pelo cuidado direto, como eu falei. Ela se constitui com o maior contingente de profissionais de saúde no Brasil, como ela de sustentabilidade do próprio sistema público de saúde. Eu trago aqui um dado de uma pesquisa recente do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele aponta a importância e o destaque dos profissionais de enfermeiro na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal. Além da enfermagem oferecer a força de trabalho para a sustentabilidade do sistema, ela está muito presente na gestão do sistema público de saúde, tanto no âmbito nacional, como estadual, como federal. Ele aponta que, dentre os gestores municipais de saúde de nível superior, 28,9% eram enfermeiros, né, na época da pesquisa. Existe na região Nordeste, que possui maior vazio sanitário, ela apresentou o maior percentual, 34,4%, de gestores enfermeiros, destacando os estados do Maranhão e Ceará, consequentemente, com 46% e 44%. Bem, eu trago como considerações finais, de maneira geral, alguns dos desafios futuros do SUS são a reforma de sua estrutura de financiamento. A gente viu que é um sistema de saúde subfinanciado, com renegociação dos papéis público-privados, ocorre uma simbiose do sistema público e privado, então tem que ter uma adequação à renegociação desses papéis, a adequação do modelo de atenção para entender as mais rápidas mudanças demográficas e epidemiológicas do país, e a promoção da qualidade do cuidado e da segurança dos pacientes. Então tem que ter uma forte indução e uma melhoria dos serviços de saúde, de tal forma a atender essas mudanças demográficas e epidemiológicas que estão acontecendo no Brasil. Outros desafios surgem por conta das transformações nas características demográficas e epidemiológicas da população. A população está envelhecendo, o que obriga uma transição de um modelo de atenção centrado nas doenças agudas para um modelo baseado na promoção intersetorial da saúde e na integração dos serviços de saúde. A gente possui iniciativas de programas já existentes, mas ainda incipientes nesta linha. E a gente aponta que os desafios enfrentados pelo SUS, eles são políticos. Então, é um sistema público de saúde de referência mundial, bem desenhado, bem estruturado em termos de legislação. O arcabouço jurídico institucional do SUS, ele é bem desenvolvido, porém, os problemas elencados assim, mas eles não podem ser resolvidos somente na esfera técnica. É preciso uma decisão política. E aqui eu trago algumas referências do estudo utilizado. Para finalizar, eu deixo o elenco de referências que foi utilizado na pesquisa e estou aberto agora a contribuir com o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Leonardo. Foi uma excelente apresentação, bem compreensiva e tratando todos os aspectos relacionados aos desafios atuais e as contribuições que a enfermagem vem fazendo no Sistema Único de Saúde no Brasil. Quero mais uma vez agradecer e parabenizar pela excelência dessa conferência que está sendo gravada pela OPS. Nós temos aqui entre nós um grupo de pessoas e já vou passar a primeira pergunta aqui de nossa colega da OPS. Olá todo mundo, meu nome é Kate, sou um estagista aqui em a Organização Pan-Americana da Saúde com a doutora Katiane. Muito obrigada pela apresentação, era muito bom. A primeira questão é que 40 mil enfermeiras formam cada ano. Pode falar mais sobre a concentração deles
eles estão em cidades, de que parte do país, e quais são os mais grandes desafios em aumentando a presença dos enfermeiros nas áreas interiores, rurais, principalmente no norte e no nordeste? Certo. Então, como foi explicitado, há um vazio sanitário. Essa distribuição que a gente chama da demografia da enfermagem no Brasil, ela não se dá de forma igualitária. Então, você observa que a política de saúde, ela alinha e ela induz, ela desenha a distribuição dos profissionais no Brasil. Se há uma distribuição irregular, com vazio sanitário, com forte concentração na região sul e sudeste, naturalmente há uma concentração de profissionais nessa região. Naturalmente, há uma maior concentração de equipamentos de formação, de universidades, de escolas de enfermagem nessas regiões. Há política, já surgiram vários programas a nível brasileiro de indução, de entrada desses profissionais nessas áreas com vazios sanitários de diversos aspectos, através do processo de municipalização. Então, eu destaco aqui 2 programas no Brasil. Foi o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que hoje é designado a Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, que contou com a presença do enfermeiro na equipe e induziu a contratação desse profissional de nível superior e a entrada nesses municípios. E, posteriormente, isso em 1991, foi criado esse programa. E em 1994, foi instituído o programa, em 1993, instituído em 1994, o programa Saúde na Família, onde, tendo em vista o aumento do escopo, da resolutividade de ações, se acrescentou o profissional médico, juntamente com o enfermeiro e o técnico de enfermagem, para fazer esse trabalho na atenção primária no Brasil. Muito bem, Carlos Leonardo. Gostaria que você comentasse mais um outro ponto que foi apresentado na palestra, né? Você informa que o número de profissionais no Brasil é um número relativamente um número bastante baixo se comparado com outros países da região. Nós temos aqui os dados da OBS mostram que acima do Brasil, países como México, Colômbia, Cuba, Canadá, Estados Unidos, tem muito mais do que 3 ou 4 vezes o número de enfermeiros no sistema de saúde. Por outro lado, o Brasil é o país que tem o maior número de escolas de enfermagem da região. Então, nos parece uma contradição, um país que apresenta um número excessivo de escolas, que ultrapassa, inclusive, os Estados Unidos, terem tão poucos profissionais absorvidos no sistema de saúde. Gostaria de ouvir o comentário do Conselho, o seu comentário a respeito deste aspecto e o que o país e o grupo de enfermeiros pode fazer para reverter essa situação. Bem, então, assim, se você for entender a legislação, isso é retrato da legislação que a gente tinha, né? Na década de 80, não existia no Brasil um grande interesse social pela profissão da enfermagem. Com o processo de municipalização que culminou com a abertura do mercado de trabalho para a enfermagem, a profissão ela passou a ser vista como um mercado de trabalho seguro. E, de certa forma, a abertura ela não se deu de forma gradativa, igual, lado a lado, com a abertura de universidades e escolas de enfermagem, o que resultou em uma formação em grande escala para a enfermagem, bem concentradas em áreas onde existia o maior percentual de serviços de saúde, de ações de saúde, e uma sobrecarga
resultando em subsalários, em precarização dos vínculos empregatícios, muito em relação àquela em relação àquela relação da oferta e procura, que desenha as relações de trabalho das profissões também. E, como eu falei, existia uma legislação tendenciosa e incentivos governamentais de universalização do ensino, mas, de certa forma, por meio da privatização do ensino. E não existia uma regulação a nível nacional, por meio do MEC, Ministério da Educação, um controle maior da abertura de universidades, o que culminou até com a oferta de cursos superiores à distância, e cursos superiores de enfermagem sem cenário de prática, que são muito frequentes também em algumas universidades, cursos noturnos, com qualidade bem duvidosa. O que se tem discutido agora, junto ao MEC, ao Ministério da Saúde e Ministério da Educação, é o fortalecimento dessa fiscalização e um maior controle e critério na abertura de novos cursos de enfermagem, levando em conta a necessidade loco-regional. Como também se está fazendo, de certa forma, uma conversa, uma aproximação com a bancada do Congresso Nacional, já que a enfermagem ela não tem representantes diretos da profissão. Então, de certa forma, uma aproximação, uma conversa com deputados e senadores, onde eles possam formular projetos de lei, levando em conta uma melhor assistência e uma melhor formação para a enfermagem. Obrigada. Carlos, eu tenho outra pergunta sobre o assunto de auxiliares e técnicos no Brasil. E quero saber como vocês podem aumentar a profissionalização deles para fazer mais uma cobertura de saúde materna e infantil no país. E quero saber mais sobre esse assunto de a taxa da mortalidade infantil e como diminuir isso com mais cobertura e com mais educação deles. Bem, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é um indicador que está relacionado diretamente com o índice de desenvolvimento humano. Então, nessas regiões de vazio sanitário, região norte e nordeste, ainda tem uma alta taxa de analfabetismo, desinformação, vazios sanitários, incipiências na assistência, concentração de serviços em grandes centros urbanos. Com a criação do Programa Saúde da Família, Programa Agente Comunitário de Saúde, melhorou o acesso da gestante ao pré-natal. E implementação de saneamento básico, que melhorou as condições de saúde, diminuição da taxa de analfabetismo. Mas ainda existem, assim, a gente ainda considera uma alta taxa de mortalidade nessas regiões, o que não reflete a média brasileira. Então, há uma discrepância de indicadores sanitários, de indicadores socioeconômicos no Brasil, devido à sua grande extensão territorial. E essa relação, ela advém desde o período de colonização, dessa distribuição da colonização no Brasil. Então, tem uma raiz histórica em relação a isso, se a gente for estudar à luz da própria história e geografia do Brasil. Existem algumas medidas, como a implantação da política da gripe cegonha, que aumenta a participação da equipe da enfermagem na assistência direta ao parto, com a indução do parto normal, o aumento e a indução do parto normal na assistência obstétrica, com a introdução e ampliação do mercado de trabalho, assim como a formação de enfermeiros obstetras no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente tem um forte componente de instituições privadas. Existe uma política até da Agência Nacional de Saúde Suplementar também de incentivo ao aumento da taxa de partos normais no Brasil. Então, há um incentivo direto, tanto
no sistema público de saúde como um sistema complementar através dos planos de saúde. Obrigada, Carlos. Agora, um último comentário, uma pergunta que chega aqui para a gente, sobre a pós-graduação no Brasil e se há possibilidade de estudantes internacionais irem até o Brasil para realizar os seus cursos de pós-graduação. Bem, assim, a minha vivência, existem várias universidades brasileiras que já recebem intercambistas a nível de pós-graduação. Eu destaco aqui a própria Universidade de São Paulo, a USP, como a própria UFRJ, onde eu fiz o meu doutorado. Existem vários profissionais da região das Américas, europeus, que eu acho que você tem que observar a linha de trabalho que você tem a desenvolver, ver universidades que possam desenvolver, pesquisadores que possam desenvolver esse assunto em que você queira investigar e conhecer essa realidade, fazer uma análise comparada entre a sua região e o Brasil, mas existe essa possibilidade sim. Ok, muito obrigado, Carlos. Acho que as perguntas já esgotaram. Mais uma vez, quero te parabenizar pela excelência da apresentação e a sua participação nessa série de webinários promovidos pela Organização Pan-Americana da Saúde, escritório da Organização Mundial da Saúde. O webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado para aqueles que não puderam assistir hoje. Quero agradecer, graças aos colegas que participam de outros países aqui nesse momento, graças aos colegas do Uruguai que estão participando, e muito obrigada também aos colegas do Brasil e outros que tiveram participação. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, uma vez mais, e que tenham um bom fim de semana. Obrigada a todos, o webinário está encerrado.